Olá, boa noite, alunos do curso de Informática para a Internet. Meu nome é Rousseau, né? Vocês já estão acostumados com o meu rosto aqui, né? Minhas barbas. Nós estamos na nossa quarta teleaula e passar a voz aqui para o professor Alan. Olá, professor. Olá, caros alunos dos polos. Boa noite. Mais uma vez nós estamos iniciando uma aula muito importante dentro do contexto da disciplina, que nós vamos tratar sobre muitos assuntos, dentro da camada MVC que nós estamos estudando. Nós vamos tratar sobre modelos e também sobre persistência de dados. São assuntos interessantes que vão complementar o que nós estamos estudando até agora. Então, professor, esse é um assunto de extrema relevância, Sim. Principalmente quando nós falamos sobre persistência, sobre manipular a informação. É agora que se completa, né, a teleaula 3, né? Ela vai se completar hoje, porque, como o professor Alan fala, como a gente está estudando programação por camadas, né? Então essa é a camada modelo que a gente vai ver hoje. Só que, como a gente está estudando com Laravel, espero que vocês tenham fazendo alguma atividade com o Laravel e tenham gostado, né? Porque é bem interessante, é um framework seguro. Então, vamos para os objetivos da aula. Vou aqui para o quadro. Então, os objetivos da nossa teleaula de hoje é compreender o Migrations. Migrations é super importante, né? Entender como criar modelos, ou models, né? Sempre eu coloquei em português, né, modelos, porque para vocês terem uma ideia, né, mas no linguajar cotidiano nosso dos programadores é models, né? E conhecer sobre o SQLite, né? E como fazer persistência de dados, beleza? Bom, persistir dados significa armazená-los em algum local, né? De modo que possamos recuperá-los posteriormente. Então, o que acontece? No momento que você precisa fazer com que os seus dados continuem existindo na aplicação, como assim continuem existindo? Persistir dados é armazenar os dados, né? Eu ter esses dados para que eu possa acessá-los posteriormente. Então, é importante que você, aluno, entenda que no mundo da programação dinâmica que a gente está estudando, a questão da programação em modelos, você precisa acessar esses dados diversas vezes, né? E esses dados têm que estar sempre lá no local. Por exemplo, se eu for fazer uma nota, se eu tiver um histórico comercial de uma empresa, eu preciso que todas aquelas notas que eu gerei sejam guardadas dentro do banco de dados, né? Que eu consiga persistir esses dados lá dentro, eles estejam armazenados. Então, por isso eu necessito ter persistência de dados, né? Não só... Porque, geralmente, quando a gente começa a programar, a gente trabalha com variáveis, e essas variáveis, elas são dados que ficam armazenados temporariamente, né? Então, quando a gente faz qualquer tipo de cálculo e tal, e sai da aplicação e entra, aqueles dados não são persistidos, tá? Então, essa é mais ou menos a diferença, para vocês entenderem, né? E aí, eu vou utilizar esse camarada aqui, que ele é gratuito, que é o SQLite, fala em inglês, né? Mas a pronúncia em português é SQLite, né? Se fosse em português, né? O SQLite é uma biblioteca de linguagem C que implementa um banco de dados SQL embutido para criar nossa base de dados. Devemos criar o arquivo database SQLite na pasta app store. O que acontece? Quando eu utilizo Laravel, geralmente eu utilizo o SQLite para fazer as minhas aplicações. Porque ele é simples, é rápido, ele é feito em linguagem C, né? E o que acontece? Ele é simples de você configurar. É mais simples que o MySQL, que é o MySQL, ou Postgres, ou o Microsoft SQL.
ou Oracle, né? Qualquer um desses já exige uma camada maior de implementação, de configuração, vocês vão ter uma certa dificuldade. Já esse, você vai poder usar nos seus projetos do IFRO, em outros cursos também, e você vai ver que ele é bem mais simples, você vai gostar porque ele é uma abordagem texto, você pode carregar ele, é portável, né? Um banco de dados portável. Então é interessante o SQLite. Vamos ver umas características dele aqui na tela. Como eu falei, né? Simplicidade. Ele, quando eu executo o SQLite, ele gera um arquivo texto. Então esse arquivo texto aqui, ó, storage database.sqlite3. Eu crio um arquivo, simplesmente eu crio um arquivo vazio e executo o SQLite. Lá é onde ele vai guardar a minha base de dados, ó. É aqui que ele vai guardar a minha base de dados, ó, dentro do projeto do Laravel, né? Lembrando que dentro dos recursos Java a gente colocou alguns links, né, URL, para vocês visualizarem como é que utiliza e tal. Então é importante vocês estarem olhando os recursos Java, né? Então o uso do SQLite é recomendado quando a simplicidade da administração ou da implementação e da manutenção são mais importantes que os incontáveis recursos voltados à aplicação complexa. No caso, eu estou querendo dizer para vocês que essas aplicações complexas seriam bancos de dados com mais recursos, né? Esses SGDB são possivelmente possam ser implementados, tipo Oracle, MySQL, Postgres. Então o SQLite ele é bem mais simples porque eu preciso criar um arquivo texto para fazer ele. E aqui algumas características, né, da utilização do SQLite, do SQLite, né? Sites com menos de 100 mil requisições por dia, ele atende perfeitamente. Dispositivos e sistemas embarcados. Dispositivos e sistemas embarcados são sistemas que geralmente você vê roteadores, tá? Vou um pouco mais fundo. Sensores marítimos, por exemplo, eles usam placas que são embutidos bancos de dados para poder guardar informações de log. E geralmente, ou por exemplo, no smartphone, né, uma aplicação mobile, uma aplicação móvel, vai precisar de um banco de dados embutido, né? Imagina, ele não tem como carregar um Oracle gigantesco para botar numa aplicação no celular, né? Não tem sentido isso, né? Para aplicações desktop, né, eu posso usar o SQLite para aplicações desktop, ferramentas estatísticas e de análise, ele serve perfeitamente. Por exemplo, o que seriam essas ferramentas estatísticas? Eu posso dizer o seguinte: essas ferramentas você pode utilizar sistemas que monitoram computadores. Aí você precisa guardar informações coletar dados, né, desses equipamentos e tal. Então, se faz necessário você ter um banco de dados. E esse banco de dados, ou então, por exemplo, você trabalhar com estatística mesmo, cálculo matemático, verificar, por exemplo, uma frequência de onda e uma série de coisas. O SQLite ele é robusto para, ele é pequeno e robusto para esse tipo de aplicação embedded, né, embutida, né. Ótimo para aprendizado do banco de dados. Eu gosto de ensinar com SQLite, né, fazer o aprendizado do banco de dados, porque ele é simples, a administração, a gente só cria um arquivo texto e já tem um banco de dados funcional. E implementações de novas extensões de SQL. Eu posso utilizar vários recursos SQL, entendeu? E adicionar extensões para ele ficar um pouco mais avançado e utilizar recursos melhores, né, para a programação. Bom, aí o que acontece? Como a gente está estudando Laravel, existe um padrão de projeto chamado Active Record. Active Record do nosso projeto, vamos usar o SQLite com um padrão arquitetural chamado Active Record.
O Active Record ele vai fazer com que eu tenha a ideia de armazenar esses dados que são objetos na memória, né? In-memory object data, né? Então eu vou ter dados, objetos em memória que eu posso manipular eles em bancos de dados relacionais. Na verdade, o padrão de projeto Active Record, ele é, na verdade, uma forma de você utilizar a framework, no nosso caso, o Laravel, e fazer a persistência de dados num banco de dados relacional. Mas espera aí, o framework ele é orientado a objeto, mas o meu banco de dados é relacional. Como é que eu vou fazer essa união tipo, eu imaginar criar um objeto para persistir no meu banco de dados no Laravel e guardar esse dado num banco de dados relacional? Então, nós vamos usar um jargão que a gente fala que é um ORM, que é um mapeamento de objeto relacional, que é uma técnica de desenvolvimento utilizada para reduzir a impedância da programação orientada aos objetos, utilizando os bancos de dados relacionais. O que acontece? O que é essa impedância que eu quis dizer aí? O que acontece é o seguinte: na hora que você criou um objeto no seu framework, você tem que armazenar o dado num banco de dados relacional. Mas não seria, na melhor hipótese, eu mapear o meu objeto do meu framework Laravel para que ele se transformasse num objeto também e armazenasse dentro de um banco de dados? Isso seria o ideal. Então, quem faz isso é o ORM. Ele vai fazer o mapeamento e a relação do meu objeto, que é orientado a objeto, para um banco de dados relacional. Vamos dizer assim, ele vai criar uma camada orientada a objeto para que eu possa salvar os dados em um banco de dados relacional. Porque o banco de dados relacional, ele não pensa como um objeto. Então eu tenho colunas e linhas, e eu tenho entidades relacionais, mas eu não tenho um objeto, né? O ORM ele vai fazer isso. O padrão Active Record, ele vai fazer com que eu utilize um ORM para gerar uma programação orientada a objeto para um banco de dados relacional. Que legal, né? Então o Laravel ele permite isso. Passar aqui para a palavra do professor Alan. Inclusive, professor, o termo persistência de dados, que vocês provavelmente já trabalharam lá na disciplina de banco de dados, ele serve para você pegar o dado, a informação de um ambiente abstrato, de um ambiente ainda não estabelecido, e você persistir o dado. No banco de dados, essa informação ela é finalizada lá com um commit. Existem bancos que têm o auto-commit, ou seja, ao inserir, já faz a confirmação do dado lá no banco de dados, no sistema gerenciador de banco de dados. Alguns bancos de dados maiores, como Oracle, o SQL Server, alguns deles você tem que fazer manualmente o commit, ou seja, você tem que realmente enviar um comando de confirmação para o banco de dados. Já dentro do framework, um banco de dados um pouco menores, como o SQLite aqui que nós estamos estudando, dentro de um framework, o termo persistir, como o professor disse, é tirar de uma camada. Você tira da camada da aplicação e persiste a informação em um modelo de dados. Esse modelo de dados, aqui neste caso da nossa aula, é um arquivo, aquele que é criado lá no comando do storage. Então, você tira da camada, tira os dados, por exemplo, de um formulário que saiu da view, passou pelo modelo, e aí sim você vai persistir fisicamente os dados lá no banco de dados, para que possa, numa transação futura, recuperar essa informação. Professor, é importante esclarecer porque tem alguns artigos na internet que confundem o armazenamento com persistência. Persistência é tirar a informação de um lugar e armazená-la fisicamente. Isso não significa que persistência é diretamente armazenar no banco de dados. Ela tem, né, uma camada que precisa ser cumprida. Então, para os nossos alunos não incorrerem de fazer uma pesquisa e acabar encontrando material que direcione eles para um caminho errado. Verdade. Obrigado, Alan. O que acontece é porque, na verdade, essa palavra persistir,
é porque eu vou dizer assim que eu estou gerando o armazenamento, mas que eu tenho regras em que eu vou fazer isso, né? Vou ter regras para fazer essa persistência. Então, não é simplesmente armazenar, porque eu fui simplório, né, na explicação, né? Mas a persistência de dados, ela gera uma série de regras para que eu, com essas regras que foram estabelecidas, eu possa fazer o armazenamento desses dados no meu banco de dados, né? Voltando para o quadro. Então, as tabelas do banco de dados são representadas através de classes ou registros de cada tabela. São representados como instâncias das classes correspondentes. Então, no ORM, eu vou ter os registros da minha tabela, eles vão persistir como se eu estivesse usando classes dos objetos, né? Eu vou ter que criar uma instância para poder persistir meu dado. E no Laravel, o ORM que nós vamos utilizar se chama Eloquent. O Eloquent é um objeto de mapeamento relacional que já vem incluído com um framework Laravel. É uma implementação do padrão Active Record, é um padrão de arquitetura, né, de banco de dados, em que cada tabela do banco de dados possui um modelo correspondente para fazer a interação, tá? Então, cada vez que eu crio uma tabela no Eloquent, eu tenho que possuir um modelo, né, um modelo que corresponda para fazer a interação. Então, por exemplo, se eu tiver que criar um banco de dados usuário, eu vou ter que criar uma tabela chamada usuários, no plural. Lembrando que a tabela sempre vai ter que estar no plural e a classe vai ter que estar no singular com a letra maiúscula. Então, se eu criar uma classe chamada usuário, eu vou ter uma tabela que está relacionada a essa classe chamada usuários, tá? Isso é uma informação bem importante. Bom, e aí também, alunos, que eu e o professor Alan, a gente trazer coisas bem modernas, né, para vocês aprenderem, e eu acho que a IFRO, né, a ideia da IFRO dessas aulas de técnicas avançadas de programação web é a gente meio que fazer com que vocês corram atrás de coisas bem mais interessantes, né? Então, a gente vai falar sobre migrations. Migrations, a gente estudou na nossa segunda teleaula sobre Git, que é um controle de versão do nosso código-fonte. Então, o migration, ele seria hoje o controle de versão do nosso banco de dados. Olha que legal. O que acontece? Para que eu preciso de uma migração? Imagine só, você está desenvolvendo um sistema e você tem que criar uma nova coluna no banco de dados que não existia naquele banco de dados. Você já tem um sistema que roda há 1 ano numa empresa e você vai adicionar mais uma coluna lá no banco de dados, vai colocar mais registros que não existiam lá, tá? E aí, no momento que você faz a sua nova implementação do Laravel, da sua aplicação, e vai fazer a inserção de como é que isso funcionava, como é que era isso antes, né? Antes de ter framework, a gente colocava uma coluna lá e implementava as funções, rotinas que a gente precisava, e o que acontecia é que a gente adicionava camada, e se desse algum problema na nossa parte de programação em camadas, né, ou procedural antigamente, a gente teria que apagar tudo na mão, aquele banco de dados. Ia ter que fazer assim, tinha que retornar o tempo e voltar ao banco como era antes. Imagina a complicação disso. Às vezes isso se tornava um lixo dentro do banco de dados, porque era uma coluna que a gente não ia usar mais, tá? Então, aí isso era ruim, né? Você acaba criando uma série de problemas com esse tipo, porque você está armazenando informações que você não vai usar. Então o migration, ele veio com a seguinte ideia: eu fiz lá meu desenvolvimento, tenho que adicionar uma nova coluna na minha tabela do banco, e novas linhas e tal, e aí o que acontece? Eu coloco o meu sistema para funcionar, o sistema deu problema. Eu tenho que retornar
a minha versão anterior. Então a gente sabe que com o Git eu retorno o meu projeto para uma versão anterior. Mas e o banco? O banco eu vou utilizar o migration. O migration eu vou voltar, eu vou poder fazer um rollback, né? Essa palavra rollback, eu vou retornar o meu banco a um estado anterior que ele estava. Veja como é legal essa ideia. Vou voltar aqui para o quadro, né? Então, é um dos recursos mais poderosos do Laravel e que podemos comparar com o controle de versões de banco de dados. Perfeito? Então, o migration, dentro do projeto Laravel, eu tenho aqui, eu coloquei aqui do lado uma imagem, ó. Essa imagem eu tenho a minha teleaula, e aí eu tenho aplicativo, bootstrap, config, database. Dentro do diretório database, deixa eu apagar aqui. Eu sempre faço isso, ó. No database, eu tenho migrations, e aí dentro desses arquivos, eu vou poder criar. Quando eu crio uma migração, eu crio um arquivo com regras. Então vejam aqui do lado que eu tenho um arquivo criando a tabela usuários. Então aqui nesse arquivo que eu crio os usuários, eu tenho dois métodos. Eu tenho um método up e eu tenho um método down. Por que isso? O método up, ele vai criar todo esse esquema aqui, ó, com todas essas linhas na minha tabela. Então eu vou criar um ID, um nome, um e-mail, uma senha, tudo dentro da tabela usuários. E eu vou ter dois métodos. Um método para eu criar essas tabelas, que é o método up. Quando eu digo up, né? Então, quando eu digo up, eu estou subindo uma informação no banco. Agora, quando eu coloco down, eu estou descendo a informação, quer dizer, eu estou voltando a informação ao estado original. Então, no caso, no método down, eu tenho um esquema chamado drop users. Então, esse drop ele vai apagar a tabela users. Então, quando instalamos o framework Laravel, ele já vem com dois arquivos de migração, que servem para criar tabelas e para usar a autenticação interna. Então, veja como é legal o migration. Eu vou ter dois métodos, e esses métodos eu vou poder criar uma tabela e depois eu vou poder retornar essa tabela, se eu quiser, quer dizer, voltar a tabela para a situação anterior, né? Então é muito legal, muito bacana, e eu acho assim, na hora que você, o aluno, começar a estudar em casa, e eu ainda digo mais, além dos recursos usáveis, se você começar a procurar, não sei, com certeza, você que gosta de, né, o aluno sempre vai estar pesquisando, estudando, você que está interessado em programação PHP avançada, no nosso caso, a gente está usando um dos melhores frameworks, quer dizer, é um dos frameworks mais usados em PHP, né, para programação web, que é o Laravel. Então você nas suas pesquisas você vai ver que tem muita informação na internet mostrando como você pode fazer a persistência do dado, criar modelo, criar controllers, criar views, e aí que você vai começar a juntar as peças para você fazer sua aplicação. Espero também que, se você fizer uma aplicação com as nossas aulas, por favor, deixe que eu e o professor Alan fiquem sabendo, hein, como está a sua aplicação, se você está conseguindo fazer alguma coisa, se está progredindo. A gente gostaria de saber, né? E eu acho que os tutores, né, podiam ajudar a gente a saber como é que está o andamento das pessoas, como é que eles estão utilizando o framework. Mas, voltando aqui para a tela. Então, o que acontece? Quando eu crio eu tenho uns arquivos de migração, eu tenho que utilizar a minha linha de comando chamado PHP Artisan. PHP Artisan eu já vi na aula passada, né? Ele é uma linha de comando onde eu executo tarefas. Então isso aqui, em inglês, é task. Essa task se chama migrate, né? Então, para eu migrar, como assim? O que é migrar? Migrar eu vou pegar e executar dentro do meu banco de dados que eu criei, SQLite, eu vou executar o comando PHP Artisan Migrate.
ele vai pegar os arquivos que eu mostrei anteriormente e vai criar as tabelas para mim dentro do banco. Então, notem, aqui dentro do banco, do tabelas, eu executei o tabela aqui, ó. Ele não tem nada, ó, não apareceu nada. Eu tive que dar o kit aqui para sair do banco, ó, kit. Agora, quando eu executei tabelas depois da migração, ele já criou um diretório chamado Migrations. Só um pouquinho. Ele criou um diretório chamado Migrations. Esse Migrations é onde o banco, o Laravel, guarda todas as informações, tipo, o que ele criou, os arquivos que ele criou. E as tabelas que eu criei foram a Users e a Password Resets, que são, na verdade, são duas tabelas que já vêm prontas no Laravel para a gente criar um sistema de autenticação do Laravel, né? Um sistema de autenticação próprio. Vou passar para a próxima. Então, no Migration que eu fiz, eu criei duas tabelas. Então, criando as tabelas, né? Eu executei o PHP Artisan Migrate, e aí ele executou esses comandos e ele criou essas três tabelas para mim. Migration, que nunca a gente deve apagar, a Password Resets e a Users. E aí, aqui, ó, eu executo um ponto esquema para mostrar o que ele fez quando executou o Migration. Ele cria as tabelas para você. Ele vai fazer o intermédio da linguagem SQL. Você não precisa saber de SQL, por exemplo. Você pode executar o Migration e ele vai criar as tabelas, os index. Então, ele faz todo o trabalho difícil de você fazer a interação com o banco de dados para você simplesmente executando o comando PHP Artisan Migrate. Então vejam, alunos, como o Laravel simplifica a forma de você criar um banco de dados e tabelas para a sua aplicação. Simplesmente você vai criar as suas tabelas, vai criar um arquivo de migração, né? E esse arquivo de migração vai gerar essa tabela para você. Então veja, após o comando migrate, nossos arquivos de migração criaram as tabelas do banco. Aí vamos executar o esquema, foi o que eu fiz aqui, que exibe o esquema total das tabelas, ou seja, o comando exibe o comando utilizado para criar cada uma dessas tabelas. Então, eu tenho dentro das tasks, né? Lembrando, tasks, né? Do Laravel, eu vou ter Migration para instalar, para criar as migrações de repositório, Migration Refresh para resetar e reexecutar minhas migrações, um Reset, caso eu precise voltar ao banco a um estado zerado, o primeiro estado de criação, ou voltar, ou fazer um rollback, voltar à última migração. Então tá aqui, ó. Eu coloquei, existem mais tarefas de migrações, né? Eu tenho o Migration Install, Refresh, o Reset e o Rollback. O Migration Install é para instalar criar meu repositório de migração dentro do banco de dados. Então, meu banco de dados não tem aquela tabela de migration, ele cria com esse comando Migration Install. Agora, quando eu preciso apagar e executar as migrações novamente, eu dou uma atualização, faço um refresh nele. Tá? Então aí eu atualizo as informações que eu tenho na minha tabela Migration. Se eu quiser resetar tudo, zerar, eu dou um Migration Reset. Né? Sempre eu coloco 2 pontos, porque aqui dentro do Migrate é a tarefa e o Reset seria o método que ele vai utilizar. E quando eu preciso retornar o banco para um estado anterior, o último anterior, eu utilizo um Rollback. Vamos para a próxima tela. Então vejam o seguinte, nessa situação, eu executei um Migration Reset. O que ele vai fazer? Primeiro ele já mostra aqui, ó, quando eu executo um reset, ele diz, olha, a sua aplicação ela está em estado de produção. E eu tenho 3 estados. Eu tenho o estado de desenvolvimento, produção e desenvolvimento, produção e homologação. Professor, dá só uma ajudinha e explica para os alunos por que a gente tem que ter uma aplicação em produção, desenvolvimento ou em homologação. Perfeitamente.
Essa separação entre os ambientes de desenvolvimento, de produção e homologação, ela se dá pelos diferentes estados em que a aplicação está. O ambiente de produção é aquele estado final, aquele ambiente que os usuários já estão utilizando a aplicação. O ambiente de desenvolvimento é aquele que está sendo desenvolvido, trabalhado, literalmente, onde os programadores, designers, analistas de banco, DBAs, eles estão trabalhando na aplicação, que pode sofrer modificações. Aí nós entramos nos assuntos anteriores, lá no Git, que vai controlar as versões, no Migration, que vai trabalhar com as novas versões de tabela, de recursos que vão interagir com a aplicação. E o ambiente de homologação é o mediano. Quando se desenvolve algo, é preciso que seja testado, é preciso que o usuário possa dizer: essa aplicação, essa nova versão pode entrar em produção, ou seja, pode ir para o usuário final. Então, normalmente, existe essa divisão. Ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação, que vocês também podem encontrar por aí algum recurso chamado de QA, né, Qualified Application, a qualificação, a avaliação de uma aplicação, e também tem um ambiente de produção. Normalmente, empresas de desenvolvimento e empresas governamentais trabalham com essa separação. Alguém desenvolve, alguém testa e alguém separa para a produção. O resultado final está na produção. Na produção, tem as modificações que foram feitas no banco de dados, a modificação que foi feita no ambiente de desenvolvimento, no código-fonte e também no visual. Todo o resultado final está na produção. Um exemplo disso é o sistema operacional que vocês utilizam aí no computador de vocês. Por exemplo, quem utilizar o Windows ou uma versão do Linux. Quem utiliza o Windows, você está utilizando ele como uma versão final. Existe lá na Microsoft ou nas empresas que desenvolvem programadores ainda trabalhando nas versões, nas correções que existem no programa. E existe um outro grupo de profissionais que testa o que esses programadores fizeram. E quando todos esses testes estão finalizados, existe um patch ou uma atualização que é enviada para você, usuário final. E nós temos no final um produto, que é o nosso sistema operacional que nós utilizamos. Então, essa é basicamente a diferença. Desenvolvimento, homologação e produção, professor. Perfeito, professor. Nossa, perfeito. Então, o que acontece? Quando nós estamos executando um Migration Reset, eu estou dizendo que eu quero zerar o banco e voltar ao estado anterior. O que é que acontece? Voltando aqui, vou voltar à próxima, mais uma, né? Ups, aí. Mais uma. Pronto. Quando eu executei o Migration, que é para rodar as migrações, ele criou duas tabelas. Ele criou uma tabela Users e ele criou uma Password para o meu... criou duas tabelas no meu sistema, né? Então, vou voltar mais para frente. Então, agora no meu banco de dados, eu tenho duas tabelas criadas. Na hora que eu executo o Migration Reset, ele fala: opa, você está executando um reset numa aplicação que está em produção. Cuidado. Aí, isso é muito legal. Veja como é seguro o Laravel, né? Aí ele pergunta: você realmente deseja executar esse comando? Sim ou não? Então, ele está perguntando se eu vou executar zerar as minhas tabelas que eu acabei de criar com o comando migrate. E eu falo sim, yes, eu coloco sim, né? E aí o que ele executa? Ele volta, ele remove aquelas tabelas, e a única tabela que fica no banco é o migration, olha só. Eu executo .tables, que é para ver as tabelas dentro do SQLite, e ele mostra que só tem o migration. Quando eu executo o .schema, ele mostra as tabelas migration, a única tabela que foi criada foi o migration. A tabela user e a password foram apagadas. Então, notem que eu posso retornar, as nossas migrações vão retornar ao estado inicial, né? Muito legal isso. Né? Então, a tabela Migration, como eu já falei, a tabela Migration é criada para gerenciar o histórico das atividades das migrações. Não apaga essa tabela. Essa tabela, quem gerencia essa tabela é o próprio Laravel. Tá?
E o que acontece? Com o Migration Rollback, que é mais uma task, né? Mais uma tarefa, eu posso voltar a um estado anterior somente tipo assim, eu posso voltar a última ação que eu fiz. Então, como a minha última ação, vamos supor, eu criei minhas tabelas e executo um rollback, ele vai ser diferente do reset. Porque ele simplesmente vai voltar ao estado anterior uma única vez. Por exemplo, se eu criar uma tabela e notar que eu preciso colocar mais uma coluna na minha tabela, eu posso fazer um rollback e alterar a minha tabela dentro do arquivo. Por exemplo, create user table. Eu crio mais uma tabela e aí eu executo o migration rollback para voltar e depois executo o migration, ele cria a tabela com aquela coluna adicional. A gente vai ver isso dentro dos nossos recursos AVAs, né? Então, modelo. Né? O modelo é uma camada que representa os seus dados, né? Lembrando que a gente viu isso na teleaula 3, né? E provê meios de acesso, né? Leitura e escrita aos seus dados. Como é um modelo, a regra é simples, né? Tudo que diz respeito à escrita e validação e a leitura dos dados está dentro da camada modelo. Então, aluno, na hora que eu preciso criar a minha tabela de banco de dados, lembrando que eu expliquei isso no começo, para funcionar o migration, para que tudo se associe, tenha uma relação, eu preciso criar uma classe, né? Que na verdade, que é um modelo, né? Vamos supor, no caso, eu crio uma classe chamada aluno, e eu quero persistir os dados dos alunos nessa classe. Então, eu crio uma classe aluno, e depois eu crio uma migração com a tabela aluno, que eu vou criar uma tabela chamada alunos no plural. E aí eu consigo associar, quer dizer, eu consigo, para poder persistir os dados dentro do Laravel, eu tenho que ter um modelo, e o modelo é a classe aluno. Voltando aqui para o quadro. Então aqui, para criar um modelo, eu executo uma task chamada PHP Artisan Make Model aluno. Aí eu vou criar um modelo chamado aluno. E como é isso, professor? O que ele faz? Ele vai criar um arquivo para você com a classe aluno. Ó, aluno extends model. Extend ele herda, é uma herança. Eu estou criando uma classe aluno que herda o modelo. E aí eu crio um modelo que eu possa persistir dados do aluno. Vamos ver isso mais na frente, no próximo exemplo. Então, para criar a tabela, né? Para criar a tabela no banco, eu executo PHP Artisan Make Migration, porque é uma migração. Eu coloco o nome da migração que vai ser, o nome do arquivo, ele vai criar um arquivo chamado Criando Tabela Alunos. E eu vou dizer que tipo de tabela que ele vai criar, que geralmente vai ser o nome no plural, alunos em minúsculo, né? Ó, create alunos. E aí ele me cria um arquivo em PHP chamado criando tabelas alunos.php, tá? Então, para criar a tabela de alunos, eu faço essa migração e executo esse comando PHP Artisan Make Migration, criando tabela alunos e criando alunos. Pronto, eu criei minha tabela direto do Laravel, do framework. Bom, e aí como é que eu vou definir a minha tabela? Quando eu criei aquele arquivo, eu vou voltar para poder exemplificar. Esse arquivo aqui, ó, é o que eu vou mostrar na próxima tela, tá? Então ele criou, com esse comando que eu executei, ele criou esse arquivo. Então vamos para a próximo slide. E aí ele me cria esse arquivo com todas essas linhas, esse arquivo se chama criando usuários, tabela alunos, criando tabela alunos. Então eu vou criar uma tabela alunos, dentro do meu método up, eu vou criar um esquema, esse esquema vai criar alunos. Dentro da esquema ele já vem com dois tipos de linhas, uma de incremento, outra que vai guardar a data de criação do registro. Toda vez que no Laravel, toda vez que eu vou registrar alguma coisa, ele vai executar esse timestamps. Então, por exemplo, se eu executar hoje é dia 19, né, do 10 de 2015. Só que ele não vai criar com essa barra, ele vai criar 19
00.10.2015 e a hora 00 tantan, 00 tantan. E aí eu vou criar um registro com essa informação. Bom, então dentro da tabela alunos, eu vou ter, eu vou poder criar a minha tabela. Olha só, aí eu acrescentei uma linha chamada, uma coluna chamada nome, uma coluna chamada turma e a descrição. Então eu vou criando minhas tabelas utilizando aquele arquivo, né? E aí executo o comando para migrar, né? Migrando os dados. Eu executei o PHP Artisan Migration. Aí ele cria as tabelas. E aí vejam, ó, quando eu executo o tables aqui, eu já vou ter a tabela chamada alunos, ó. Alunos. Gente, olha, eu prometo que eu vou acertar esse aluno aqui. Peraí. Então eu crio uma tabela chamada alunos e dentro eu executo um esquema, ele mostra tudo o que ele fez dentro daquele arquivo, tudo magicamente utilizando somente o PHP Artisan Migration. Quer dizer, você não precisa entrar no banco de dados e criar linha por linha, tá? E aí, para você ver se os seus dados estão sendo persistidos no Laravel, eu tenho também uma tarefa chamada Tinker, que é um PHP Artisan Tinker, né? Onde eu posso executar comandos direto no meu banco de dados. Então, por exemplo, aqui eu mostro a variável aluno e depois eu mostro a minha instância dentro do banco de dados chamado aluno. E aí ele mostra qual é o modelo, que é o nome do nosso modelo, é o aluno. E aí eu crio um aluno aqui, ó. Simplesmente eu coloco os dados do meu aluno. Eu criei um objeto chamado aluno, ó. Aluno igual a app aluno, que é o nome da minha aplicação, app, né? E o aluno é o objeto. Então eu crio o objeto aluno, eu instanciei um objeto. Aí eu trago, ó, por exemplo, eu faço uma pesquisa onde o campo descrição tem curso Técnicas Avançadas de Programação Web 2015. E aí eu trago o primeiro registro que ele achar. Aí ele traz um primeiro registro ID 1 com os dados que eu persisti, tá? Bom, e vejam como é que eu posso usar o PHP Artisan Tinker. Eu executo o PHP Artisan Tinker, ele me traz uma linha de comando e simplesmente eu crio uma instância do usuário aluno, como vocês viram na teleaula 2, como a gente cria uma instância, e aí eu vou persistir no nome. Eu quero salvar o aluno Pedro Felipe. Aí eu criei o nome do aluno Pedro Felipe, turma, né? Eu criei a turma 2015, a descrição do curso, tá? E depois eu executo o aluno save, que é um método, lembra dessa setinha no teleaula 2? Eu executo o aluno save, ele salva o aluno dentro do banco de dados. Como é legal isso. Então, eu utilizando o SQLite aqui, ó, e eu estou utilizando o ORM, o Eloquent. Eu trago o orientado objeto para o relacional. Então, usando o Tinker, nós instanciamos um objeto, ó, aluno, igual a new application aluno. Dessa forma, podemos gravar um registro na tabela usando o conceito de orientação a objeto em um banco de dados relacional. Que legal, né? Bem bacana isso. E aí, olha, todas as vezes que eu quero utilizar aquela instância do objeto, eu posso, né, executar comandos de bancos de dados, né? Vou passar aqui para o professor Alan só para a gente... Então, essa execução no banco de dados ela é extremamente relevante, a utilização do Migrations também é extremamente interessante e do Tinker, para você testar, inclusive, se a sua estrutura de banco está funcional, porque às vezes em uma migração que de uma tabela depende de uma outra tabela, você tem que testar se por acaso as ligações entre as tabelas, que são os índices de chave estrangeira, podem estar funcionando. Então, professor, o Tinker ele é um grande auxiliador no teste das operações primárias e secundárias que uma tabela pode ter. Obrigado, Alan. Então, o que acontece? A gente, como a nossa proposta Técnicas Avançadas de Programação Web,
a gente chamaria isso de um console do banco do nosso ORM com o nosso banco de dados relacional. Como assim? Para que vocês entendam realmente o que vocês estão fazendo, vocês têm que aprender a instanciar o objeto dentro do banco de dados. Então você está usando o Laravel e ele te dá um console para você conectar no banco de dados e criar objetos. A gente vai ver, depois das nossas atividades, né, essa situação, né, de como é que nós criamos ou instanciamos os objetos. Né? E eu espero que agora vocês tenham, se vocês tiverem assim, um pouco de ideia de estudando, já vem estudando Laravel, ou tenham dúvidas, essa parte do banco de dados, do Model, ela vem fechar aquela nossa terceira teleaula, tá? E agora a gente tem uma atividade aí para vocês, né? Eu e o professor Alan desenvolvemos uma atividade em que vocês vão executar a ideia desse modelo, de como fazer, a parte conceitual de como é que a gente trabalha com o Migration, com Models, tá ok? Então, até a atividade. Obrigado. E aí, pessoal, como é que foi a atividade? Facílimo, né? Tranquilo. Vou passar aqui para o professor Alan para as considerações. Vai lá, professor. Então, gente, o professor já iniciou dizendo que foi muito simples e realmente a nossa atividade hoje vai contribuir muito para a interatividade ou a interação de vocês com a gente aqui. Então, vamos lá para a primeira questão, questão de número 1. Para que utilizamos a persistência de dados? Inclusive, eu mesmo comentei esse assunto, mas o objetivo da pergunta é qual a finalidade, para que nós realmente utilizamos a persistência de uma informação. Então, o professor já explicou e vocês com certeza vão nos trazer aí algumas interações e respostas relacionadas a isso. Então, professor, na prática, bem na prática, para que serve a persistência de dados? Então, alunos, a persistência de dados que a gente explanou hoje aqui é que a gente precisa que os dados eu possa posteriormente acessá-los. Então, eu preciso persistir os dados com regras e eu possa posteriormente acessar os dados. Então, a persistência dos dados é a necessidade de eu posteriormente acessar esses dados na aplicação. Ok. Vale ressaltar, como nós falamos durante a aula, que persistir persistir a informação é tirar ela de uma camada, que é a camada ou visual ou uma camada de processamento, e colocar ela dentro de um banco de dados fisicamente. Então você tira do abstrato e passa a salvar fisicamente essa informação. Então, vamos então para a questão de número 2, que é extremamente relevante. Explique para que serve o ORM, que é aquele modelo de classe relacionada com um banco de dados. Nós já explicamos aqui, inclusive o professor mostrou o exemplo de como fazer. A intenção aqui é que você aí nos polos possam explanar sobre como funciona o ORM. Então, se vocês tiverem condição de trabalhar na estrutura dessa resposta, nós tivemos aqui algumas respostas, professor, que podem indicar o que os nossos alunos estão pensando. Olha só, lá de Colorado, tem uma resposta da questão 2, olha, que o ORM é uma técnica de desenvolvimento utilizada para reduzir a impedância de programação orientada a objetos utilizando o banco de dados relacionais. Então, nós temos também ainda o aluno Fernando, lá da Zona Norte, que
responde assim: é a técnica de desenvolvimento utilizada para reduzir a impedância, utilizando aí a mesma resposta. Então, professor, na prática, para que serve o ORM? Então, alunos, o ORM, pelo nome já indica, é um mapeamento de objetos relacionais, né? Então, o que acontece? De relação de objetos, né? Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um framework orientado a objeto e tenho um banco de dados relacional. Então, o banco de dados relacional, ele não pensa como objeto, ele não pensa com classe, objeto, instanciar um registro, ele não pensa dessa forma. Então, o ORM, ele faz com que, ele é um padrão arquitetural, ele faz com que você crie objetos em uma aplicação, né, no módulo da aplicação em classes, né, como orientado a objeto, e consiga mapear isso para uma entidade relacional, onde eu posso criar colunas e linhas, né, no caso de tabelas, ok? Ótimo. E ainda tem uma informação muito relevante para se considerar nesse contexto, porque antigamente, como funcionavam antigamente as estruturas de envio e recebimento de informação? Nós temos de um lado o banco de dados, do outro lado a aplicação. E nós não tínhamos framework para interagir da aplicação para o banco de dados. Então, o programador enviava pela linguagem SQL comandos de inserção de um lado para outro. Ele enviava com as definições das tabelas e colunas, nome separado, um a um, valor a valor. Isso da aplicação para o banco de dados. Isso dava um trabalho enorme, gigantesco, além de promover diversos erros de compilação, às vezes uma aspa, um caractere a mais, um caractere a menos, e fazia a aplicação parar de funcionar. O ORM, então, veio para trabalhar nesses dois ambientes. Eu tenho de um lado o banco de dados, do outro a aplicação. Só que agora as linguagens não são procedurais. As linguagens normalmente são orientadas a objeto, trabalham com classes. Então o ORM, ele é essa representação. Eu represento esse banco de dados que está aqui, dentro de classe. Com a classe eu posso instanciar, eu posso pesquisar, eu posso fazer as mesmas operações que o banco me fornece, mas só que agora trabalhando no mesmo padrão orientado ao objeto. Eu não uso um novo padrão, eu continuo trabalhando com a orientação ao objeto. Na prática, isso facilita porque você, programador, não precisa aprender uma nova tecnologia. Você simplesmente, programando orientado ao objeto, continua programando orientado ao objeto, só que agora manipulando dados de um banco de dados. Então, o ORM veio para substituir de forma maravilhosa para quem trabalha com programação as práticas de acesso ao banco de dados, que eram inaceitáveis antigamente. Elas não eram aconselháveis. A gente pode dizer para vocês que hoje vocês têm a possibilidade de trabalhar muito facilmente com aplicações, né? Não pegaram problemas antigos. A questão de número 3, vamos lá na questão de número 3. Dentro do padrão MVC, qual é a função da camada modelo, da camada model? O professor já explicou, inclusive, na aula anterior e também hoje, qual é o padrão, o objetivo da camada modelo. Professor, dentro do MVC, a pergunta é, qual é a função da camada model? Então, como o professor Alan falou, né, a gente precisa persistir os dados, e para persistir os dados eu preciso criar uma entidade que faça a associação, a relação entre a minha programação orientada a objeto com o banco de dados. Então, o modelo é ele que faz essa relação. Lembra do controlador? O controlador, você precisa salvar dados, ele vai jogar na camada modelo. A camada modelo vai comunicar com o banco de dados, né? Então, eu tenho que criar uma entidade, no caso do Laravel, eu crio uma entidade no modelo que vai ser uma relação com a minha entidade banco. Então, a camada modelo, ela faz essa associação entre a minha comunicação de classe orientada a objeto com o banco de dados. Ótimo, professor. Lá de Colorado, responderam a questão 3 assim, representar os dados provendo meios de acesso, leitura e escrita, a esses dados. A resposta está muito bem encaminhada. Lembrando que o modelo, ele é representação de uma classe, de uma tabela do banco de dados, e ela vai te dar, normalmente,
quando vocês utilizarem ou estudarem a UML, em um dos diagramas está, né, um modelo de classe, né, o diagrama de classe, que indica quais métodos vão te dar acesso a um determinado recurso de um modelo. Então, se a sua classe tem, por exemplo, 3 atributos, vai ter algum método lá dentro dessa classe que vai te permitir inserir informação, excluir, pesquisar, atualizar, enfim. Então, é uma boa resposta e normalmente, sim, são meios de acesso. Então, existe um método que te dá um meio, que é uma forma de acesso a uma informação dentro desse modelo. Normalmente são feitos com métodos. Um método para cada operação, um método para permitir a inserção, que é o método de adicionar, um método para atualizar, para excluir, um método para pesquisar. Um registro e mais de um registro. Então, lá de Colorado, parabéns pela resposta. É um meio de promover acesso a dados. Lembrando que o modelo, ele não é a informação lá do banco, ele é um meio, né? Então, ele é um modelo que te dá acesso, que vai lá no banco de dados, traz a informação e traz essa representação para você aí na sua aplicação. Então, vamos à questão de número 4. Quais são os casos recomendados para a utilização de um banco de dados embutido, como o SQLite, que foi o que nós vimos aqui? Professor, é uma pergunta. Nós citamos aqui, inclusive, o senhor citou aqui em sala, alguns exemplos para a utilização do SQLite. Então, a pergunta é, quais são os casos recomendados para essa utilização? Então, o SQLite, né, o SQLite, que pode ser também, ele é um banco de dados de menor escala. A ideia dele é ser simples, né? Simplicidade para implementá-lo. Então, você pode embutir ele em aplicações que são também de menor escala, aplicações pequenas, não aplicações grandes comerciais, por exemplo, né? Até porque uma das utilizações dele, por exemplo, eu poderia criar o meu site pessoal e usar o banco de dados SQLite, porque eu posso ter 100 mil registros, ele pode trabalhar com essa quantidade de requisições, né? Então veja, poxa, para um banco de dados de pouca escala, trabalhar com 100 mil requisições é bem interessante, né? Então pequenas aplicações, por exemplo, se for montar um equipamento para monitoramento de casa, por exemplo, usar um Arduino, um Raspberry Pi, isso aí seria interessante num curso de tecnologia embedded, né? Mas assim, você pode desenvolver aplicações e utilizar um banco de dados pequeno para colocar dentro de um disco rígido, porque como ele é só um arquivo texto, então essas aplicações de pequeno porte são as mais interessantes. Então, até aplicação celular, ou então registros de ponto, então, enfim, você pode ter vários tipos de ideia com aplicações e usar o SQL, e ele é muito bom, tá? Ele não deixa a desejar. A diferença dele é que ele não é tão robusto como Oracle, MySQL, ou outros Postgres, ou outros bancos de dados. Isso, professor. E vale ressaltar que, por exemplo, nós citamos aí o uso de sites com até 100 mil acessos, né, 100 mil requisições. É importante você considerar nessa propositura que 100 mil requisições não podem ser, ou em alguns casos não são requisições isoladas. 100 mil usuários acessando. Às vezes uma requisição que você faz como usuário gera 50 requisições internas. Então, quanto mais peso a sua aplicação tiver, mais do banco você vai exigir. E também é importante, o professor falou, aplicações comerciais normalmente são aplicações um pouco mais robustas, que exigem um nível de processamento muito maior, então é um caso que ele não é recomendado. Então, e aqui nós temos a aluna lá de Candeias, a aluna Maria, que a resposta dela, professor, foi assim: sites com menos de 100 mil seguidores, aplicações desktop, aprendizado de banco de dados. Aplicação desktop, só relembrando que nós já citamos em outros casos, aplicação desktop, ou vocês podem encontrar também na internet, aplicações standalone. São aquelas aplicações que funcionam isoladas, são executáveis dentro de um sistema operacional.
normalmente são aplicações utilizadas para algum tipo de configuração ou para aplicativos ou sistemas que são embutidos. Aí, por exemplo, podem ser utilizadas em televisões, podem ser utilizadas em refrigeradores, aquelas geladeiras inteligentes que possuem aplicações embutidas com armazenamento. E esses armazenamentos normalmente são, professores, feitos utilizando o banco de dados embutidos como SQLite. Perfeito, professor, perfeito. Ó, hoje em dia você tem televisão, geladeira, tudo tem algum software embutido. Agora, a nossa ideia de usar o SQLite ou SQLite é para vocês, alunos, estudarem, porque o SQLite é o mais simples, mais rápido de vocês implementarem. Então, procurem na internet também, né? Tenham curiosidade de poder... criem um banco de dados SQLite em casa e criem uma tabela. Bote uma tabela com nome, crie uma tabela na sua cabeça e crie essa tabela dentro do SQLite e você vai gostar, tá ok? Vamos para o próximo, né? Isso. Então nós vamos agora para a nossa quinta e última questão da atividade de sala, que é a seguinte: utilizando o conceito de orientação a objeto, como seria realizada a instância de um novo objeto para uma tabela chamada alunos? Então, considerando que existe a tabela, considerando que você está utilizando o conceito de orientação a objeto, como seria a instância de um novo objeto alunos? Lá de Candeias, a aluna Maria, que já é a segunda participação dela, ela responde assim, professor. A resposta dela é $aluno, tudo minúsculo, igual a new app barra aluno. Só que o aluno que ela colocou é com a letra minúscula, professor. Então, como é que é a resposta exata dessa? Então vamos lá, né? Para eu criar uma instância, eu crio primeiro o que eu quero instanciar, que vai ser aluno, certo? Aí eu coloco igual, coloco o nome da nossa aplicação, app, barra, aí eu coloco o nome do modelo, lembra do model? Aluno, que é no singular. Então, é assim que eu crio uma instância. Eu posso também colocar, por exemplo, criar uma instância, por exemplo, Pedro, igual app, barra, usuário. Então, esse formato é como eu crio uma instância naquele negócio chamado que eu coloquei lá, Tinker, que vocês utilizem, né? Peguem esse slide que a gente tem hoje e utilizem para criar a instância, para aprender, né? Para poder assimilar bem a proposta nossa de vocês entender como é que é o model, né? Então eu vou prosseguir aqui rapidamente, que eu quero mostrar só uma situação. E outra coisa, dentro do slide tem mais algumas coisas, tá? Aí você conversa com o tutor para ver se consegue o slide, porque já tem um passo a passo lá no nosso slide para vocês criarem uma instância. Eu e o professor Alan já deixamos tudo prontinho lá, só vocês utilizarem, tá? Então vamos lá. Então, eu quero criar um objeto e eu não quero colocar, por exemplo, aqui eu coloquei assim, deixa eu abrir de novo. Por exemplo, eu criei uma instância, né? Aluno igual app barra aluno, ponto e vírgula. O aluno maiúsculo, não é o A, né? Aí eu preciso colocar um nome para o usuário. Eu coloco aluno, né? Nome igual Pedro. Aí eu coloco mais uma do meu registro, aluno, curso igual. Aí eu coloco aí técnicas avançadas de programação web. Então, para cada registro eu coloco um nome, eu pego a instância e coloco o nome da minha coluna que eu vou salvar os dados. No final, eu tenho que escrever aluno
save. E fecho aqui, ele salva os dados, né? Então seria assim para todos os usuários. Mas se eu quisesse colocar tudo de uma vez, né? Deixa eu fechar aqui. Aí se eu quiser colocar tudo de uma vez, aí eu crio com o método estático create, tá? Create. Eu coloco todas as minhas variáveis, ó, nome, turma, descrição e o conteúdo delas, tá vendo? Nome, Giovana, turma, 2015, descrição, curso tal, 2015. Aí o que acontece? Eu executo isso e ele já vai salvar todos esses dados de uma vez só, não precisa criar um por um. Só que aí, o que acontece? Lembra da nossa primeira aula sobre SQL Injection? O Laravel ele não permite eu enviar os dados em massa de uma só vez para o banco de dados, utilizando o método create, porque ele protege a nossa aplicação. Aí, como é que eu faço para conseguir enviar esses dados no Laravel? O nome desse tentativa de... o que acontece? Muitos ataques na internet, eles usam esse mass assignment, que é uma tentativa de envio em massa, né? É uma tentativa de enviar dados em massa. É uma vulnerabilidade em que o padrão Active Record é explorado para modificar itens de dados aos quais o usuário não deve ser normalmente autorizado a ter acesso. A gente viu isso na aula, nos riscos, né? Então, o que acontece? O Laravel ele já vem pronto com isso. Só que para eu poder liberar, olha só que legal, né? Que legal protegendo os dados na Laravel. Ó. Eu digo quais são os dados que eu quero que ele salve. Então eu coloco o nome, turma, descrição. Então se o hacker, né, o cracker, na verdade, né, se o cracker tentar invadir o nosso sistema e colocar informações a mais para conseguir informação do banco, ele não vai aceitar, porque lembra da cláusula protect? Ela é a visibilidade daquele método. Então, ele só permite esses 3 registros serem adicionados no banco. Ele não permite... deixa eu apagar aqui, porque eu fiz uma bagunça. Ele não permite que eu coloque mais do que informação do que o que eu quero. Então, isso é uma grande proteção do Laravel, né? Eu só posso... Com aquele comando, eu vou voltar aqui, ó. Com o comando create, que eu posso mandar várias informações, ele só vai aceitar nome, turma e descrição. Olha lá, vou voltar. Então ele só vai aceitar esses 3, tá? E com isso, galera, eu vejo aqui o acesso permitido, né? Eu executei um PHP artesan aqui, só dá o exemplo de que agora a aplicação foi aceita. Porque voltando, a aplicação ela não foi aceita, ó. Quando eu executei, ele deu um erro aqui em vermelho, ó. Então peguem esse slide para você estudar em casa, peça para o tutor aí. Voltar aqui. Então aqui eu executei o PHP Artisan Tinker, executei. Aqui eu posso executar todos esses comandos do slide, ó. Tudo isso aqui eu posso criar direto no meu Tinker para fazer acesso ao banco de dados. E por hoje a gente conclui nossa teleaula de número 4. Estou muito feliz, eu e o professor Alan estamos muito contentes com as interações. Espero que tenha ajudado mais um pouco, compartilhando o nosso conhecimento, né? E tenha uma boa noite, né? E obrigado.